Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui, com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Todos nós temos um passado. Todos nós temos coisas que fizemos das quais não nos orgulhamos. Temos também situações antigas, as quais não queremos viver novamente. Tempos difíceis, perdas, traumas que nos marcaram, deixaram cicatrizes. Talvez há em você não cicatrizes, mas feridas ainda. Feridas abertas ou feridas internas ocultas que vez ou outra te transportam para um tempo ruim. E hoje eu quero falar com você sobre isso, sobre o passado. E dou o título a essa mensagem de Passado, Carrasco ou Professor. O seu passado tem sido um carrasco para você ou tem sido o seu professor? E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: esqueça para seguir em frente. Esqueça para seguir em frente. Veja o que diz Isaías capítulo 43, versos 18 e 19. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Veja, a direção bíblica é: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eu gosto sempre de ver as escrituras como alertas do caminho, como placas que você vê em uma estrada que sinalizam os perigos na frente. Você entende? Eu gosto de ver como lembretes de coisas que devemos nos esforçar para fazer. E a direção aqui é: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Entenda que se a Bíblia nos orienta a fazer isso, é porque o contrário é o mais fácil a ser feito, entende? O mais natural do ser humano a fazer é se lembrar de tudo que se passou, ficar remoendo. É típico do comportamento humano ficar se lembrando do que já passou, ficar remoendo, revivendo o passado. E quem olha demais para o passado não contempla o presente e nem constrói o futuro. Se possível, escreva isso daí. Deixa eu repetir para você. Quem olha demais o passado não contempla o presente e nem constrói o futuro. Nesse sentido, temos uma das doenças que mais matam na atualidade: a depressão. A depressão é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro. E para você desfrutar de fato do presente que você tem hoje, precisa aprender a lidar com esses dois excessos, tanto excesso de passado quanto excesso de futuro. É claro que a depressão e a ansiedade, cientificamente falando, psicologicamente falando, tem várias outras vertentes, mas eu quero simplificar aqui para você, se é que você me entende. Soren Kierkegaard disse: a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. E olhar para frente nada mais é que viver o hoje, porque o amanhã já não sabemos se existirá ou se existe. Então só temos o hoje para viver. Mas nós não somos perfeitos. Vez ou outra, acessamos memórias, traumas, situações que marcaram a nossa vida lá atrás. Então como lidar com isso? A única maneira de lidar com o passado é olhando para ele como um professor e não como um carrasco que te aprisiona. Um professor ensina, um carrasco pune, condena, maltrata. Então a partir de hoje, sempre que se lembrar do seu passado, encontre algum ensinamento para você absorver daquela situação e seguir adiante. A segunda chave que eu quero deixar no seu coração é: Cristo fez algo novo, não algo remendado. Cristo fez algo novo, não algo remendado. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Veja, quantas vezes você pegou algo que estava velho ou um pouco estragado e fez um reparo, um remendo e usou novamente por algum tempo. Talvez uma bolsa, uma calça, um sapato, eu não sei. Nós somos mestres em fazer isso, mas precisamos entender que Deus não é assim. E nós não fomos reparados na mão dele, nas mãos dele, entende? Nós fomos transformados e transformados em algo novo. Deus não é muito fã de gambiarras, de reparos. Então por que em sua vida ele iria usar desse artifício para recuperar algo? Um casamento desgastado não funcionará
melhor com alguns reparos. A conexão precisa acontecer novamente, precisa haver uma nova conexão. Uma falência financeira não vai ser resolvida com alguns reparos, ajustes, empréstimos, mas sim com uma nova mentalidade e uma nova direção para o recurso financeiro da família. Assim é tudo em nossa vida. As coisas só irão fluir quando entendermos que a nova vida, o novo de Deus, precisa vir à tona. E nós não podemos viver o novo de Deus agindo na nossa velha natureza, reparando a nossa velha natureza, fazendo gambiarras das nossas atitudes. Veja novamente o que acabamos de ler na palavra: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram e eis que se fizeram novas. Que coisas seriam essas que Deus fez novas? Todas. O seu jeito de pensar, o seu jeito de falar, de agir, de conquistar as coisas. Para entender isso, precisamos ler o que está antes do versículo que estamos lendo, no verso 16. E diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Ou seja, isso significa que só vivemos o novo de Deus se de fato morrermos para nós mesmos e viver a vida de Cristo. E a vida de Cristo, meu irmão, minha irmã, é se humilhar diante de Deus todos os dias. Dar a outra face quando formos insultados. Não revidar, não exercer justiça própria. E só conseguimos isso se mantivermos um relacionamento genuíno, simples, profundo e direto com o Pai. Que é isso que nós estamos pregando nesse movimento dia após dia, porque você foi chamado para viver um relacionamento simples, profundo e direto com o Pai. Charles Spurgeon disse: a graça não reforma o velho homem, ela o substitui. A graça não reforma o velho homem, ela o substitui. Que lindo isso. Terceira e última chave para encerrarmos. A única coisa que você precisa se lembrar. Você vai descobrir qual é a única coisa que você precisa se lembrar. Salmo 77, verso 11 e 12 diz: recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. Para não estendermos muito no tempo aqui, eu não vou ler todo o Salmo 77, que é um pouco extenso. Esse salmo que estamos lendo nessa terceira chave. Mas eu te motivo a meditar nele. Salmo 77, leia na sua casa depois que você encerrar essa mensagem. Mas o salmista começa fazendo uma oração. Não uma oração de gratidão, de louvor, mas uma oração de angústia. E lembra muito dos dias que estamos realmente abatidos. Sabe aquele dia que você não está bem? Que nada te faz levantar feliz? Nada levanta a luz do teu rosto, sabe esses dias? Todos temos eles. Veja, ele relata que está angustiado, que não encontra consolo, que não consegue nem dormir de tão preocupado. Ele cita que lembra dos tempos passados, meio que com nostalgia, porque o presente agora já não é tão bom assim. E nos versos 8 e 9, ele pergunta se a graça e a bondade de Deus se acabaram, dizendo até que o poder de Deus já não é mais o mesmo. Ele estava realmente abatido. Talvez nós não tenhamos a ousadia ou a coragem de orar assim. Não chegamos a tanto, de falar para Deus: Deus, será que o seu poder acabou? Talvez nós não temos essa ousadia. Mas muitas vezes nos sentimos assim, abandonados, esquecidos. Mas ele encontra uma direção na sua oração e ele fala no verso 11, se lembrar de todos os feitos do Senhor. E ele diz: recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Então entenda, Deus quer que você se lembre das coisas que Ele já fez, tanto na sua vida quanto na história da humanidade. A Bíblia não é um livro de ficção científica, também não é uma enciclopédia que ensina os mistérios do universo. A Bíblia é a palavra de Deus e os registros históricos de como o caráter de Deus se revelou através do tempo e da evolução humana. Então, quando lemos, não estamos simplesmente lendo relatos meramente históricos. Estamos vendo como Deus agiu em diversas situações. Qual foi a vontade divina em frente às adversidades humanas? Qual é o desejo do Criador frente ao caos e também à paz? E o meu desejo é que você, sempre que estiver angustiado, abatido, se sentindo abandonado ou esquecido, se lembre de tudo que Deus já fez na sua vida, de tudo que Deus já fez em toda a história, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre.
E para ele não há passado, presente e futuro. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E o tempo dele é sempre perfeito e tudo que ele faz é bom. Assim é e será na sua vida. Então se recorde de todas as vezes que Deus te livrou, te salvou, te alcançou, te trouxe graça, te trouxe paz, abriu uma porta quando não tinha nem parede, te resgatou, usou uma pessoa para trazer uma palavra para você em momentos impossíveis de serem superados. Se lembre disso. Se lembre dos milagres do Senhor e não olhe para o seu passado como um carrasco, mas sim como um professor. Entenda que Deus não está fazendo reparos em você. Ele está transformando você em algo novo, dia após dia. Amém? John Owen disse: trazer as obras de Deus à memória é trazer força à alma. Trazer as obras de Deus à memória é trazer força à alma. E que hoje a sua alma seja fortalecida, fortificada no Senhor, em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida, pela sua casa. Deus, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que me escuta, para que o Senhor entre, Pai, completamente nela, na vida dela, no dia a dia dela, Pai, para que ela veja o Senhor em tudo, para que o Senhor fortaleça ela na caminhada, para que ela traga à memória todos os teus feitos, tudo que o Senhor já fez, tanto na vida dela quanto na história da humanidade, e ela seja fortalecida para a honra e glória do Senhor. Deus, que ela entenda o processo do Senhor, que ela entenda a palavra do Senhor, que ela entenda o relacionamento com o Senhor, que hoje seja um dia cheio, cheio, cheio da Tua presença, Pai. Que o Senhor traga as respostas do céu que ela precisa. Que o Senhor traga força, graça e sabedoria em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Olha, se você está ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube, se inscreva no canal. Faça com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Convide alguém para o movimento chamado Despertos. Envie essa mensagem, deixe que Deus faça aquilo que precisa ser feito, porque esse chamado é seu. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida em nome de Jesus. E eu termino te lembrando: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.